John Cena e Randy Orton se enfrentaram pelo que parece ser a última vez no Backlash de 2025. E pela minha voz desgastada, você já deve ter percebido que foi um showzaço. Se a gente imaginava que talvez esse show fosse ser meio modorrento, olha, a gente tomou uns tapas na cara e a gente viu que a WWE consegue entregar um show maravilhoso quando ela quer. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu no Backlash, se por acaso você ainda não viu o show, você quer um resumo, quer saber a minha opinião e as minhas notas do evento, esse vídeo é para você. Então vamos nessa direto assistir o resumo do Backlash 2025, o show em que Cena e Orton lutaram pela última vez. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e como vocês podem ver, a live de ontem foi sensacional e destruiu com a minha voz. Eu tive que deitar, dormir, descansar, pensar em tudo que aconteceu no show, porque olha, foi um showzaço. Então vamos começar a falar do show, começando da primeira luta. A primeira luta da noite foi a luta pelo Campeonato dos Estados Unidos entre Jacob Fatu, Damian Priest, Drew McIntyre e LA Knight. E olha, foi um lutão. A gente imaginava que essa luta já seria muito boa, mas foi um lutão. Nós tivemos vários momentos interessantes durante a luta. Por exemplo, teve um momento logo no começo da luta em que o LA Knight e o Damian Priest se juntaram num golpe de combinação contra o Jacob Fatu, onde o LA Knight acertou uma ombrada e o Damian deu uma rasteira no Jacob. Foi interessante isso. Depois nós também tivemos um momento interessante em que o Damian Priest ele utilizou o old school do Undertaker para se apoiar no Jacob Fatu e depois ele deu um crossbody no Drew McIntyre, foi muito interessante também. Nós tivemos essa combinação que foi muito interessante. O Jacob estava no alto da corda, o LA Knight estava num trio ao voo, o LA Knight não, o Drew McIntyre estava num trio ao voo, o LA Knight estava no meio do ringue, o Drew se levantou, jogou o Jacob Fatu num belly-to-belly suplex, superplex, no ringue, só que quando isso aconteceu, o Jacob Fatu, ele acertou um Swanton Bomb no LA Knight, voltou, acertou o Drew McIntyre, subiu e deu um outro Swanton no Drew McIntyre. Foi uma sequência assim sensacional. Jacob um animal nessa sequência. Depois, mais pro final da luta, né, mais pro meio da luta, na verdade, todos os lutadores aplicaram os seus finalizadores. O Drew McIntyre deu Claymore para tudo que é lado. O LA Knight acertou BFT. Foi uma coisa. Damian Priest acertou South of Heaven. Foi uma sequência de finalizadores que aconteceram. E aí, o Drew conseguiu acertar no LA Knight um Claymore bem dado. E aí, quando o Drew aplicou o Claymore e foi pro pinfall, no LA Knight, o Damian Priest puxou a perna do juiz, tirou o juiz do ringue, e aí a luta mudou. Porque o Damian e o Drew começaram a se engalfinhar fora do ringue, eles começaram a se estranhar, começaram a se espancar para fora do ringue, eles foram até aquela área onde tinham os equipamentos, né, da equipe. O Damian meteu as mãos nos olhos, os dedos nos olhos do Drew, coisa que o Drew já havia feito com o Damian algumas semanas atrás e chegou a fazer durante a luta. E aí o Drew, que ia tentar aplicar um suplex no Damian, numa mesa que estava atrás, por conta disso não conseguiu. O Damian chegou e aplicou um South of Heaven de cima do equipamento, nessa mesinha aí. Eu acho engraçado que eles até botam algumas coisas em cima da mesa, né? E aí os dois se acertaram a mesa e acabaram ficando fora da luta. E os dois se incapacitaram para continuar a luta. E a partir daí, essencialmente, a luta ficou entre o LA Knight e o Jacob Fatu. E aí, em um dado momento, o LA Knight botou o Jacob Fatu em cima da mesa dos comentaristas e foi dar um salto da corda para dar seu flying elbow no Jacob em cima da mesa. Só que quando isso aconteceu, o Solo Sikoa veio, tirou o Jacob de cima da mesa. O LA Knight se irritou, partiu para cima do Solo Sikoa, só que antes dele conseguir pegar o Solo Sikoa, apareceu uma interferência do público. E esta pessoa que interferiu foi ninguém mais, ninguém menos do que Jeff Cobb. Jeff Cobb é esse prospecto que está aqui do lado do Solo Sikoa. Ele é um havaiano, ele não é samoano, mas tem ali uma origem na região da Oceania, né? E ele estava na New Japan, saiu da New Japan e se associou à WWE, fechou o contrato. Então ele interfere na luta, interfere com o LA Knight, ele joga o LA Knight na barricada, joga o LA Knight no poste, joga ele para dentro do ringue. E aí, o que foi interessante foi que o Jacob Fatu ele ficou bem chateado com a situação, ele ficou encarando o Solo e o Jeff, ele não sabia muito o que fazer. Mas depois de pensar durante um tempo, ele entrou no ringue, ele aplicou o seu moonsault e com isso foi pro pinfall 1, 2, 3.
Jacob Fatu mantém o campeonato dos Estados Unidos. E assim, foi uma boa luta, na minha opinião. Assim, foi uma ótima luta para começar o show. Uma luta de 17 minutos e 55 segundos. Eu dou 4 estrelas e um quarto. Vocês vão ver que as minhas notas estão um pouco diferentes hoje do que aconteceu ontem. Porque ontem a gente tá na empolgação, né? A gente vê a luta, a gente grita, a gente berra. Aqui a nossa live ontem bateu mais de 200 pessoas. E agradeço a todo mundo que apareceu e contribuiu. Depois a gente dorme e a gente repensa um pouquinho, né? Então assim, a luta foi de 17 minutos e 55 segundos, 4 estrelas e um quarto, na minha opinião, 4,25. Eu acho que foi uma excelente luta. A interferência atrapalhou um pouco, né? Eu acho que valeu a pena pela introdução do Jeff Cobb, uma introdução que faz sentido, tem uma historiazinha ali por trás, mas eu acho que tira um pouco do brilho da luta e, inclusive, isso vai ser um pouco a história do show, né? Mas, enfim, o que foi legal depois é que o Solo e o Jeff vieram saindo junto com o Fatu, né? E o Jacob, ele começou a andar na frente. Foi uma forma interessante de eles mostrarem um certo descontentamento do Jacob Fatu com o Solo Sikoa. Resta ver como é que vai ser essa dinâmica daqui pra frente, né? Com certeza vai ser uma dinâmica interessante, a gente vai ver nos shows semanais. Depois disso, a gente teve a luta da Lara Valkyria contra a Becky Lynch. E desde já a gente tem que falar, cara, que a Lara ela tem que sumir com essa história dessas asas aí dela, que, cara, ela veio pro ringue com os braços levantados, cara. Foi um negócio mais tosqueira demais. Por que eles não botam essas asas num suporte nas costas, cara? Pô, por que tem que ser na mão, cara? Que negócio tosco demais. Sinceramente, eu acho que eles vão ter que rever isso aí pra ontem, porque tá muito esquisito. Mas enfim, a luta da Lyra com a Becky foi a segunda luta, né? Lara Valkyria contra a Becky Lynch pelo Campeonato Intercontinental Feminino. E, cara, olha, a gente achava assim, cara, isso pode ser uma luta boa. A Lyra é boa no ringue. A Becky é boa no ringue. Muita gente critica a Becky Lynch, falando que ela é limitada, mas a gente sempre fala aqui no canal, cara, a especialidade da Becky é apanhar. Ela é melhor apanhando do que batendo, e isso é muito bom, porque caso uma luta, se você tem uma lutadora que bate muito e uma lutadora que apanha muito e sabe dar um sell, né, muito bom, vende muito bem os golpes, você tem uma boa luta. E foi exatamente isso que aconteceu. O começo da luta, a Lyra, ela investindo muito nas submissões, ela tem essa submissão aí esquisita dela, que ela começa a balançar como se fosse uma cadeira de balanço, mas assim, é bem interessante, a Becky berrando de dor, assim, muito legal, a Becky vendendo. Depois a Lyra botou a Becky nesse outro finalizador aqui, também a Becky berrando, gemendo de dor, uma coisa terrível. Depois a Becky, ela voltou na luta e aí ela usando e abusando dos golpes de impacto, dos Exploder Suplex. Depois a luta ela descamba pra fora do ringue, né? E aí a Becky começa a jogar a Lyra na barricada. E aí teve um momento muito engraçado, que na live, assim, nas imagens, cara, eu olhei por trás, eu vi o cabelo da pessoa e eu olhei assim e falei, cara, quem é essa pessoa? É a mãe da Lyra? Não era a mãe da Lyra, era simplesmente o noivo da Lyra. A Becky, ela pegou a Lyra, bateu com a cabeça dela na barricada, na cara do noivo da Lyra. E eu cheguei durante a live e falei que era a mãe dela. E o pessoal riu demais. Aliás, a live foi muito engraçada. Se depois vocês quiserem ver a live inteira, né? Se vocês não viram o show, vocês sincronizem o show, né? Com a live. E eu acho que vocês conseguem ver direitinho. Foi sensacional. A live de ontem foi muito engraçada. Mas enfim, a Becky destruindo a Lyra, né, nessa parte. A Lyra, ela conseguiu reverter, mostrou agressividade, principalmente nesse momento, quando ela foi atacada na frente do noivo. Ela surtou e começou a partir para cima da Becky, né, com muitos golpes, com potência. Ela aplica um Gut Wrench Power Bomb dentro do ringue, assim, com bastante impacto, e depois faz um Springboard Plancha para cima da Becky do lado de fora do ringue. Então, assim, outro movimento de extrema amplitude. Dali para frente, as duas começam a tentar aplicar finalizadores, né? Foi até uma sequência meio engraçada, né? Elas tentando aplicar e a outra escapando, né? E aí tem uma hora que a Lyra tenta aplicar o Moonsault na Becky Lynch, né? Ela dá um Moonsault da segunda corda, mas ela lembra que no script da luta ela tinha aplicado um golpe, ela tinha que tentar um pinfall. Aí ela ia pro Moonsault e ela voltou pra aplicar o Moonsault. Aí foi a inexperiência, né, cara? Nessa hora, se tu esquece de fazer o pinfall na luta, meu irmão, esquece o pinfall e vai pro Moonsault, cara, entendeu? Assim, coisa de uma atleta ainda inexperiente, né? Voltou, né, num spot no meio da luta. Mas enfim, ela tentou aplicar um Moonsault, a Becky levantou as pernas e a partir daí a luta ela
começou a partir mais para um lado de submissão, né? A Becky, ela aplica uma chave de braço na Lyra, a Lyra inverte, aplica uma chave de braço na Becky. Elas tentam novamente aplicar os seus finalizadores. A Becky finalmente consegue aplicar uma Handle Slam, mas para 2. Depois a Lyra, ela consegue reverter, aplica um Moonsault para 2. Depois ela ainda consegue aplicar um Nightwing para 2. E aí, cara, a luta descamba para uma sequência de rolamentos. Elas começam a dar rolamento para cá, rolamento para lá, com tentativa de submissão e tal, e não sei o quê. E aí, cara, depois de, sei lá, uns 6, 7 rolamentos para cá e pra lá, a Lyra consegue o 3 e consegue a vitória, né? Então, foi uma luta de 4 estrelas e meia. Na hora no show eu dei 5 estrelas, eu pensando depois, com calma, eu dou 4 estrelas e meia. Foi uma luta de 18 minutos e 45 segundos. E por que eu dou 4 estrelas e meia? Por causa dos rolamentos, né? Não estragou tanto a luta, né? Eu acho que foi uma luta excelente. E eu acho assim, teve muita gente que botou nota 2, nota 3 por causa dos rolamentos e tal. Mas é o que eu sempre falo. Em uma luta que tem muitas reviravoltas, eles tentam aplicar o finalizador, não dá certo, os rolamentos fazem sentido. E aí na live eu citei algumas lutas, né? As duas foram do Macho Man Randy Savage. No WrestleMania 3, contra o Rick the Dragon Steamboat, em que o Rick ganhou depois de uma sequência insana de rolamentos. Ninguém discute que essa é uma das melhores lutas da história da WWE. E WrestleMania 8, Macho Man versus Ric Flair, também teve uma quantidade absurda de rolamentos e o Macho Man ganhou o título num rolamento. Então, assim, quando a luta ela é muito extensa, né, e ela tem diversas tentativas de aplicação de finalizador, pinfall e tudo mais, com o cansaço das lutadoras, com o cansaço extremo dos lutadores, o rolamento faz sentido. Porque aí o cara fica. É mais difícil do cara chutar. Então, eu não vi um grande demérito da aplicação do rolamento como finalizador nessa luta. Eu gostaria de ter visto a Lyra aplicando o Nightwing definitivamente para ganhar a luta. Não aconteceu. 4 estrelas e meia. Foi, com certeza, a melhor luta feminina 1 contra 1 esse ano da WWE. Ela, em matéria de luta feminina na WWE esse ano, ela só perde pra luta de ameaça tripla da WrestleMania, da Io Sky, da Rhea Ripley e da Bianca Belair, que foi 5 estrelas e não tem o que discutir. Vale notar também que no final da luta, a Lyra ela acabou de fazer o pinfall e a Becky já partiu pra cima, cara. A Becky destruiu a Lyra, socou muito ela, aplicou o desarme, veio um monte de oficial pra tentar tirar a Becky de cima da Lyra e cara, a Becky violenta, sinistra, cabulosa, destruiu a Lyra e depois ela foi embora, assim, tristaça porque não tava com título. A Lyra segurando muito o rosto, a impressão que dá, o pessoal tava falando que talvez ela tenha quebrado o nariz na luta. Então, assim, mais uma medalhinha de honra pra Lyra. E, cara, eu acho que essa luta fez a Lyra. Eu acho que essa luta, ela fez a estrela da Lyra. Foi exatamente o que a Lyra Valkyria tava precisando. Ela tava precisando de uma vitória marcante. E a Becky Lynch veio pra isso. E depois dessa luta, cara, a gente pode até criticar a persona da Lara Valkyria, que ainda tá um pouco genérica e tudo mais. Mas, cara, criticar a Lara Valkyria no ringue, criticar a Becky Lynch no ringue, acabou. Acabou essa história. As duas provaram no ringue que elas ainda podem competir. A terceira luta da noite foi entre o Penta e o Dominic Mysterio. Dominic Mysterio, campeão intercontinental. A luta pelo cinturão. E, cara, de novo, uma luta em que o Dominic mostrou talento. Né? O Dominic ele mostrou talento, ele conseguiu mandar bem na luta contra o Penta. Logo no começo da luta, ele fez um top suicida, né? Um suicide dive em cima do Penta, emendando num tornado DDT, uma coisa linda. Ele também aplicou o senton que o Eric Guerreiro aplicava, né? O springboard, né? Que ele puxa a corda e depois cai por cima do oponente, né? Então ele também aplicou de uma forma muito competente. Depois o Penta equilibrou a luta, aplicou o Sling Blade e deu um salto de cima do poste, cara. Ele subiu na corda, depois subiu no poste, deu esse salto alto pra caramba no Dominic. E a gente tem que lembrar uma coisa, cara, o Penta ele não é um lutador convencional, ele é um cara grande e pesadão, né? Então ver ele se jogando desse jeito assim é inacreditável. Um dos pontos altos da luta, porém, foi quando o Dominic, para tentar ganhar vantagem na luta, aplicou um Oblivion no Penta, cara. O cara aplicou o finalizador da Liv Morgan, da namorada dele. Eu achei muito divertido, porque a Liv, ela usa o Three Amigos, né, no moveset dela. E aí ver o Dominic usando o Oblivion no moveset dele, eu achei muito divertido, que mostra essa dinâmica entre os dois, né.
Depois, teve um outro momento marcante também, que a luta foi pro apron, e aí o Penta aplicou um Mexican Destroyer no Dominic, no apron. E assim, não foi tão completo assim, né? Como vocês podem ver na foto, faltou um pouco. Mas, cara, foi muito bonito, né? O Dominic acabou caindo pra fora do ringue. E isso trouxe o Judgment Day, né? O Judgment Day veio pra interferir na luta. E os três apareceram pra interferir, o juizão viu, mandou os três irem embora. Enquanto os três estavam indo embora, estavam reclamando ali perto da rampa, o Penta mandou um top curvilho, né? Mandou um salto mortal por cima da corda, derrubando todo mundo da Judgment Day. Isso, assim, o juiz ainda estava enrolado com o pessoal do Judgment Day, tentando fazer eles irem embora. O Penta foi para cima da corda para poder atacar o Dominic. Nisso que ele fez isso, eis que El Grande Americano deu o ar da sua graça e interferiu na luta, dando uma cabeçada com aquela plaquinha na cabeça do Penta. Isso fez o Penta cair, o Dominic foi pro alto da corda, pulou no Frog Splash, 1, 2, 3, e Dominic Mistério, Dom Chico Moedas, manteve o campeonato intercontinental. Então, assim, Dominic Mistério ainda é o campeão. Uma luta de 9 minutos e 20 segundos. Foi uma luta acelerada, mas que teve pouco tempo. Eu acho que isso tirou um pouquinho da luta. Então eu coloco 3 estrelas para a luta. Eu acho que a luta poderia ter sido melhor se ela tivesse tido mais tempo, mas a luta foi sobre esse cara aqui, né? Esse cara aqui que continua interferindo nas lutas e, cara, o Grande Americano é uma estrela em ascensão, ganhou perfil no site da WWE, né? O Grande Americano ainda não tinha um perfil individualizado na WWE, ganhou um perfilzinho lá, então Grande Americano interferindo de novo. Tem gente que não suporta a persona, eu me amarro, eu adoro, né? Não tenho que vocês me convencerem de falar que essa é uma persona chata. Depois disso, nós fomos para a quarta luta da noite e aqui foi começando a chamar a atenção que o show tava cedo ainda não tinha dado 2 horas de show e a gente começou a perceber, cara, essas últimas 2 lutas vão ter bastante tempo, né? Vai ser interessante, porque a gente tava achando que Gunther e Pat McAfee seria uma luta curta, né? Então, foi uma luta surpreendentemente longa e em que o Pat ele teve uma boa quantidade de ataques, né? A luta começou com o Gunther dominando, né? O Gunther e o Pat tentando se virar ali, o Pat torcendo o braço do Gunther, mas o Gunther se virando, chutando o Pat. Em alguns momentos teve alguns ataques, como alguns chops que fizeram o Gunther sentir, mas ele pedindo pro Pat continuar atacando. Depois tiveram momentos que o Pat utilizou as suas pernas, já que ele é um punter, né, da NFL. Então ele deu vários chutes no Gunther e o Gunther parecendo sentir, mas ele também chamando para poder receber. Depois ele revertia e dava um chute dele, né? Então boa parte da luta foi o Gunther sentindo os golpes do Pat e imitando os golpes para mostrar que os golpes dele eram mais poderosos, né? Então o Pat tentou aplicar o Big Boot, o Gunther também aplicou um Big Boot na cara do Pat. E aí, depois de um tempo, a coisa meio que descambou e aí o Gunther começou a bater mesmo, né? Ele aplicou um mata-leão no Pat McAfee, mas esse mata-leão, o Pat, ele consegue escapar, né? E aí é interessante porque o Michael Cole, o tempo todo, ele tava desesperado nos comentários, né? Ele o tempo todo mandando, vamos lá, Pat, vamos lá, Pat, vamos lá. E aí, quando o Gunther ele começa a estraçalhar o Pat mais pro meio da luta, o Michael Cole ele começa a gritar com o Gunther e falar, cara, encerra a luta, faz o pinfall logo, acaba com isso, por que você tá continuando? Mas o Gunther tava ali pra estraçalhar o Pat, essa que era a verdade. E aí teve uma sequência legal que mostrou o atleticismo do Pat, apesar de que o Pat ele teve um bote interessante, né? Ele teve uma hora que ele tava do lado de fora no apron, e aí ele foi fazer um springboard pra voltar pro ringue, e aí quando ele fez isso, ele tropeçou com a perna na terceira corda e ele caiu de cara no ringue, né? Foi um momento bote daquela coisa, né? O cara não é lutador, o cara é um apresentador, né? Mas teve um momento interessante da luta que foi mandar um moonsault, o Gunther escapou, o Pat caiu em pé, aí o Gunther foi dar um belly-to-back suplex no Pat, o Pat deu um giro no ar e caiu em pé de novo, quer dizer, ele tentou, né? Caiu meio de joelho, faltou um pouco. Mas, cara, foi sensacional, assim, o Pat mostrando atleticismo, cara. E assim, ele pode não ser um lutador, não é um lutador, mas se ele quisesse e ele treinasse, ele poderia ser um bom lutador, porque ele tem atleticismo pra isso. Mas enfim, aí tem um momento da luta que o Gunther aplica um Boston Crab no Pat McAfee. E aí nesse momento, o Michael Cole, ele simplesmente desiste.
dos comentários, e ele vai pra beira do ringue e ele começa a incentivar o Pat. Ele simplesmente chuta o balde. E aí é interessante que nesse momento da luta, teve uma situação que o Pat ele foi pro apron e o Gunther ele tava dentro do ringue e foi dar um suplex pro Pat pra dentro do ringue, né? E aí, nesse momento, quando ele vai dar o suplex no Pat, o Michael Cole segura as pernas do Gunther, puxando ele. Isso faz com que o Pat McAfee caia por cima do Gunther no pinfall. E aí, o Michael Cole segura as pernas do Gunther. E essa é uma sequência lendária da luta livre que aconteceu no WrestleMania 5 entre o Rick Rude e o Ultimate Warrior. O Warrior ele era campeão intercontinental. O Rick Rude era o desafiante. O Rick Rude tinha o Bob Heenan como manager. E aí teve essa sequência na luta em que o Ultimate Warrior tentou puxar o Rick Rude no suplex pra dentro, o Bob Heenan puxou as pernas do Ultimate Warrior, o Rick Rude caiu por cima do Ultimate Warrior no pinfall, o Bob Heenan segurou as pernas do Ultimate Warrior e ele não conseguiu chutar. E aí o Rick Rude fez o pinfall e ganhou a luta, ganhou o campeonato intercontinental. Então quando eu vi essa sequência sendo aplicada, eu falei, caraca, é perfeito pro Pat ganhar. Só que o Gunther chutou no 2. Então assim, eu achei brilhante a forma como aconteceu, mostrou um conhecimento de luta livre do Michael Cole, porque ele sabia disso que aconteceu lá em 1989, no WrestleMania 5, e foi um belo um ato de nostalgia na WWE dos fãs de luta livre que gostam da história, ver essa situação acontecer. Daí pra frente, a situação descambou de vez. O Gunther puxou o Michael Cole pra dentro do ringue, ameaçou dar um powerbomb no Michael Cole. O Pat McAfee chutou o Gunther pra tirar o Michael Cole da reta. Mas aí o Gunther ele acelera, ele dá um clothesline, mete um mata-leão no Pat McAfee. E aí o Pat, primeiro ele segura, ele resiste ao mata-leão. Ele consegue dar uma escapada, mas aí o Gunther mete o mata-leão de novo, aperta, e aí o Pat McAfee apaga, e aí com isso o Gunther vence a luta e, cara, exorciza esse demônio da vida dele. A luta foi uma luta de 14 minutos, tá? Eu dei 3 estrelas e 25, 3 estrelas e um quarto. Não foi um primor, né, de luta, de team wrestling e tal, mas eu dei 3 estrelas e um quarto por causa da história que foi contada. É o que eu tô falando, tudo isso tem uma história por trás, né? E assim, ficou muito claro, pela forma como o Michael Cole interferiu na luta, ele defendeu a liberdade dele de expressão, de ele apoiar quem ele quiser e tudo mais. E a história da luta foi o Gunther se vingando de tudo que o Pat McAfee e o Michael Cole fizeram para elevar o Jey Uso. Essa é a verdade. Tá? Então, assim, pela história que foi construída em volta dessa luta e pela forma como ela aconteceu, eu acho que foi uma boa luta. Eu fiquei bem entretido com a luta, o momento nostalgia ficou muito legal. E eu dou 3 estrelas e um quarto pra luta. E aí, no final, o que foi mais interessante foi que o Gunther, ele chegou, olhou pro Pat McAfee, fez um sinal, fez um cumprimento e saiu do ringue. Ele não fez mais nada com o Pat. Ele não estraçalhou ele não enforcou o Pat até ele apagar. Assim, terminou a luta, ele foi embora. A única coisa que eu fico um pouco chateado dessa situação toda é que eu acho que esse final da luta que a gente teve entre o Gunther e o Pat McAfee poderia ter sido o final da luta do Gunther com o Jey Uso no WrestleMania. Eu acho que se tivesse acontecido dessa forma, do Jey pegar o Gunther no mata-leão, o Gunther tentar escapar, conseguir escapar uma primeira vez, o Jey Uso apertar de novo e aí o Gunther apagar, ou depois de 2 minutos caído, ele finalmente desistir, eu acho que o pessoal teria reclamado menos. O fato do Jey Uso ter aplicado o mata-leão no Gunther e o Gunther ter batido em 3 segundos ficou muito feio. Então eu acho que a WWE, ela pecou nisso. Eu sei que eles tentaram fazer o Jey Uso ficar forte, mas no processo eles fizeram o Gunther ficar muito fraco. Então, se a luta da WrestleMania tivesse tido esse final aqui, acho que ninguém teria reclamado tanto, né? O pessoal reclamou muito pelo resultado e pela forma como aconteceu. A gente teria tirado a forma como aconteceu e aí o pessoal estaria reclamando do resultado, que faz parte, né? Você não é hater do Jey Uso, acontece, não tem problema nenhum. Por fim, a gente teve a luta do John Cena com o Randy Orton. E a essa altura, cara, o show tava 2 horas e 12 quando começou a luta. E aí a gente olhou e falou assim, cara, essa luta vai ser um clássico, porque eles não vão acabar o show com 2 horas e meia. Eles não vão acabar o show com menos tempo do que o SmackDown. E não acabaram com 2 horas e 45. Então vocês já podem ver que foi um lutaço.
né? Foi um lutasse mesmo dos dois. O começo da luta foi engraçado. O Cena, ele deu a mão pra apertar a mão do Randy Orton. Depois de muito hesitar, o Randy Orton, ele aceita apertar a mão do Cena e o Cena dá uma dedada no olho dele. E aí ele continua a luta. E depois de mais um tempinho de golpes pra cá e pra lá, o Randy Orton dá uma dedada no olho do John Cena, revidando. E aí a primeira parte da luta foi muito o Cena fazendo algumas coisas e aí o Orton revidando. Como, por exemplo, o Cena botou o Orton nas cordas, deu 7 socos pra galera contar. E quando chegou no oitavo, ele parou, ele desistiu. E o Randy Orton conseguiu reverter, botou o Cena nas cordas e ele, pra esculhambar, ele deu 20 socos. Ele não foi até o 10, como normalmente o pessoal faz, ele foi até o 20. Enfim, a luta continuou. Depois de um tempo, e eles trocando golpes e tudo mais, eles começaram a fazer as suas sequências finais, né? O Cena, ele fez aqueles Shoulder Tackles com o Slam e fazendo o Five Knuckle Shuffle, e agora ele faz o Five Knuckle Shuffle olhando pra galera, né? Em vez de olhar pro lutador. Ele fez o Five Knuckle Shuffle no Randy Orton, e aí o Randy Orton, ele escapou, e aí ele começou a sequência final dele, em que ele aplica o Rolling Power Slam, e aí depois ele vai pro Hanging DDT, que é o Vintage Orton, né? Como o pessoal conhece. Ele tenta aplicar um RKO, mas não consegue o pinfall, ele cai, né? Que ele estava muito cansado, então ele aplica o RKO, mas ele não consegue ir pro pinfall. Depois a luta continua, o Cena vai para um AA, e aí o Orton revida o AA com um RKO, emulando uma luta de mesas que eles tiveram em algum show aí atrás, que eu tava vendo nos resumos, que eles já tinham feito esse spot. Então, provavelmente foi para que o Orton vencesse a luta, né? Então, o Cena aplica o AA e quando o Orton tá no ar, em vez de ele cair, ele se agarra no pescoço do Cena e aplica um RKO. Então, foi muito lindo, mas o Randy não conseguiu ir pro pinfall, né? De novo, ele caiu exausto. A luta continua mais um pouquinho e aí nesse ponto é quando a luta ela muda, né? Ela entra, é como se tivesse uma segunda luta, porque o Cena ele joga o Orton em cima do juiz, o juiz novamente vende como se tivesse tomado um tiro e aí a luta descamba para uma briga de rua. Os dois começam a se estapear do lado de fora e em um dado momento eles acertam o juiz de novo, o juiz dá com a cabeça nos degraus do ringue, como a gente tá vendo aí. E aí o Randy Orton pega o Cena e aplica um AA no Cena na mesa dos comentaristas. E aí foi muito engraçado, a gente ficou pensando, pô, a mesa vai implodir, não vai implodir, vai implodir, não vai implodir. No começo a mesa não implode, ela segura, mas depois quando a câmera sai, quando ela volta, a gente vê que a mesa tá meio caída. Então, na verdade, ela foi preparada para implodir, mas o golpe acabou não tendo tanto impacto, ela não implodiu de primeira, acabou implodindo depois. Então, sim, senhoras e senhores, a mesa reforçada dos comentaristas implodiu no Backlash. Depois, o Cena, ele havia montado uma mesa, né, ali perto do ringue, ele pega o Orton pega o Cena nos ombros e aplica um outro AA no Cena nesta mesa que ele já havia montado. E foi impressionante, né? Aí o Orton traz o Cena de volta pro ringue, aplica um RKO, vai pro pinfall e, cara, não tem juiz. Ele vai até o 20, mais ou menos, e não tem juiz pra contar no pinfall. E aí, cara, ele se irrita profundamente. Os oficiais começam a vir pra ver como é que tá o juiz, né? Porque o juiz estava estraçalhado, né? O Orton, pô, iradíssimo, começa a bater boca com o Nick Aldis. E assim, o que eu acho interessante, assim, pô, o juiz vem e não consegue fazer a contagem, né? Então, assim, na verdade, o juiz não faz a contagem, eu acho que o Orton dá um RKO nele, irritado, se eu bem me lembro, acho que foi isso que aconteceu. Aí vieram os oficiais e aí o Orton aplica um RKO no Nick Aldis, mais um, vai ter que pagar mais $50 mil nessa história, né? E aí, cara, não tem juiz, né? Tá aquela situação. O Orton, ele vai pro pinfall, vem outro juiz, mas o Orton não consegue terminar a contagem, né? Ou na verdade esse é o segundo juiz. Enfim, cara, foi uma confusão do caramba. Eu sei que o Orton, ele se preparou pra dar um punch no Cena. E aí quando ele prepara pra dar um punch no Cena, cara, do nada aparece o R-Truth. E aí, isso aqui foi a cena mais bizarra do show. O R-Truth se metendo na frente do Orton pra impedir que o Orton acertasse um punch no seu herói de infância, John Cena. E aí o Orton fica iradíssimo, aplica um RKO no R-Truth. Ele começa a encarar o R-Truth do lado de fora. E aí, quando acontece isso, vem o Cena com o seu golpe mais devastador, que é o Low Blow. E ele aplica a sequência de finalização que ele aplicou no Corey. Ele dá o Low Blow no Orton,
ele pega o cinturão do lado de fora, acerta o Orton com o cinturão, vai pro pinfall, o juiz que tinha caído lá nos degraus magicamente acorda, e aí ele faz a contagem 1, 2, 3, e a luta acaba, e John Cena se mantém como campeão da WWE. E assim, cara, a luta foi sensacional. A luta teve quase meia hora de duração, foram 27 minutos e 50 segundos de duração. E se não fosse o final que teve, eu teria dado 5 estrelas para essa luta. Mas, cara, duas coisas pecaram nessa luta. Primeiro, foi que novamente o Cena encerrou a luta com uma pancada com o cinturão. E eu acho que eles estão construindo isso para que alguém lá na frente chute disso. Talvez o Corey. Tá? Eles estão começando a construir essa cintada do Cena como um golpe devastador dele, para que lá na frente alguém surpreenda chutando desse golpe, assim como teve a história das mesas reforçadas todos esses meses. Tá? Eu não sei se eu gosto muito disso, mas é aquela história de longo prazo que eles estão construindo, a gente tem que confiar. E uma outra coisa que eu não gostei, e que algumas pessoas realmente notaram no chat, eu não tinha me dado conta disso, e depois eu percebi que realmente fez falta, foi que o Cena não aplicou um RKO no Orton. O Orton usou 2 vezes o AA no Cena, em 2 mesas. O Cena não teve a chance de aplicar um RKO no Orton, e ele tem condição de dar o golpe, né? Então, assim, eu acho que isso também pecou. Por isso que eu vou reduzir um pouco a nota que eu dei no show. Eu vou dar 4 estrelas e um quarto pra luta, 4,25 estrelas. Eu tinha dado 4,5 durante a nossa live, mas eu vou reduzir um pouquinho porque realmente faltou um que a mais para essa luta. Mas o fato é que a luta ela foi simplesmente sensacional e, cara, não tem o que falar da luta, foi realmente muito boa. E o show em si, né? Que nota que a gente dá pro show em si? Cara, o show ele merece uma nota 9, tá? Foi um show excepcional, mas muito melhor do que a WrestleMania, muito melhor. Não tem nem comparação. Todas as lutas foram boas. Nós tivemos 3 lutas muito boas, né? No caso, a primeira do Campeonato dos Estados Unidos, a segunda do Campeonato Intercontinental Feminino e o Main Event. E o Main Event entregou. A gente já estava preocupado, cara, eu tô preocupado com essa luta do Cena e com o Orton não vai ser boa e tudo mais e tal. Eles conseguiram entregar uma boa luta, mostraram química, mostraram que dá para 2 lutadores com uma idade elevada fazerem uma boa luta. Basta você fazer a mecânica da luta direito, né? A luta ela não precisa ser uma luta absurdamente técnica no ringue para ser uma luta boa. É só a gente lembrar da última luta do Stone Cold contra o Kevin Owens no WrestleMania 38, onde basicamente foi uma briga de rua e foi uma luta muito boa, né? Então, eu achei que o show foi muito legal. Algumas histórias surgiram, né? Como, por exemplo, a estreia do Jeff Cobb do lado do Solo Sikoa. Como é que o Jacob Fatu vai encarar isso? Nós tivemos a vitória da Lyra com a Becky Lynch atacando ela no final. Isso dá a entender que essa feud ainda não acabou. E se isso acontecer, vai ser muito bom para a Lyra, para elevar a Lyra a um outro patamar. E nós tivemos o El Grande americano interferindo com o Penta. Então, certamente essa história aí vai seguir. E eu acredito até que ela pode ser resolvida no Worlds Collide, né? Da AAA com a NXT. Ou no Money in the Bank, vai ser no mesmo dia, né? Então vai ter muito fã de luta livre em Los Angeles para assistir o Money in the Bank. Então pode ser que eles resolvam essa field no Money in the Bank. E nós tivemos Gunther e Pat McAfee. Cara, entregou, foi divertido, resolveu essa situação e o Main Event entregou pra caramba. A única pena é que eles estão vendendo que essa foi a última luta dos dois. E eu gostaria muito de ver uma revanche, entendeu? Quem sabe num Hell in a Cell, alguma coisa assim. Eu acho que essa feud merecia uma última luta. Uma última luta onde de repente o Randy Orton saísse vencedor, né? Com o título, sem o título envolvido. Pra mim, tanto faz. Os dois entregaram pra caramba. Então, gente, com isso a gente encerra o nosso review do Backlash. Um grande abraço. Um bom resto de fim de semana. A gente se vê amanhã. Até lá.